o mais bonito do mundo inteiro. Esse jardim era especial. Tinha árvores especiais, árvore de chocolate, árvore de pizza e de algodão doce. Neles passava rios de refrigerante. Esse jardim era muito bem cuidado, por isso era o mais gostoso. Que delícia! Esse jardim era habitado por muitos bichos, bichos que eram mansos, o leão, o elefante, a onça. Tinha também Dona Gata e a Dona Cigarra, o rato e o bicho preguiça. Todos viviam em perfeita harmonia. Um dia entraram duas crianças no jardim. Eu vou passear, agora eu vou. Olha, que coisa linda! Nossa, tem até uma árvore de pirulito. Ai, que legal! Eu quero, que delícia! Vamos comer de tudo um pouquinho? Mas será que podemos? Será que esse jardim tão lindo, tão bonito, tão especial tem dono? Será? Tem sim, Ai, Jesus! eu sou o dono desse jardim. Cuido dele com muito carinho. Olha a Dona Preguiça. Será que eu posso comer só essa balinha? A gente já estava indo embora. Desculpa, tio, a gente só tava dando uma olhadinha, tio, só uma olhadinha. Não, crianças, não vão embora. Não vão embora. Esse jardim foi criado para vocês. Vocês podem comer de tudo que há nesse jardim, menos a árvore aqui no meio. Esta árvore vocês não podem comer. Por comer desta árvore vai ficar preso e amarrado. Porque é o preço da desobediência. Podem comer de tudo. Vamos brincar e vamos nos divertir juntos. Que legal! Os jardineiros e as crianças se tornaram grandes amigos. Todos os dias brincavam um pouco e passavam muito tempo conversando e rindo. Mas existia também uma bruxa. Essa bruxa não gostava do jardineiro. Ela sabia o quanto o jardineiro amava as crianças e queria separar os três para ver o jardineiro triste. Vejam que surpresa mais mais bonitinho. O que vocês fazem por aqui? A gente estava só passando, vamos embora. O tio disse que isso aqui tudo foi feito pra nós, o tio jardineiro. Nem tudo, Nico. Dessa árvore aqui nós não podemos comer. Eu sabia, sua menina velha besta ruim, eu sabia. É porque eu tinha esquecido, mas eu sabia. É verdade. Ele disse que naquela árvore a gente não pode comer nada. Não podem. Que jardineiro mais egoísta. Eu aposto que ele quer essa árvore só pra ele. Veja, crianças, como esses doces são bonitos. E parecem estar uma delícia. Vamos, como só um docinho. Aproveita que eu estou aqui para ajudá-los. Ó, se eu for chegando, dou logo um grito, vocês se escondem. Vamos, não percam tempo pensando. Ai, eu não aguento mais. Eu vou dar só uma lambidinha. Vem, Nico, comigo. Pega. Gostaram dos doces, crianças? Agora vocês estão amarrados e presos. O jardineiro vai ficar muito triste. Eu consegui! Que tristeza! As crianças ficaram amarradas por causa da desobediência. Essa corda aperta muito, muito. Ela aperta até quem estiver preso nela ficar sem ar. Crianças, onde vocês estão? Nós estamos aqui, nós estamos com muita vergonha. Nós desobedecemos ao Senhor, comemos a árvore que não podia comer, mas a culpa foi da bruxa. E eu
consequência do pecado. Mas eu tenho um plano para salvá-los. Quero minha mãe. Quero sair daqui. Me ajuda, dona Gata, me ajuda. O que vocês fizeram, crianças? A gente comeu um doce que não era pra comer. Tira essa conta da gente. Cordas? Eu tenho muitas cordas, mas elas são de lã. Já sei, eu vou pegar a minha corda, vou amarrar aqui, puxar aqui, aí eu vou dar outra volta, mais uma volta, e aí eu vou conseguir desamarrá-los. Não deve ser tão difícil. Para, dona Gata. A senhora amarrou mais forte. A gente tá toda machucada. Essa corda dói. Eu tentei desamarrá-lo, mas essas cordas são muito fortes. Eu só prego cordas de lã. Desculpem-me. Pois eu vou chamar o bicho preguiça. Bicho preguiça. Bicho preguiça. Ele tá dormindo. Nos ajuda, criança. Vamos acordar ele. Bicho preguiça. Bicho preguiça. Fomos nós. Nos ajude, nós estamos presas aqui. Sabe o que eu faço? Como eu me sinto mal. Beijo. É o quê, bicho preguiça? Acorda! E tudo passa, tudo fica bem. Será que vai resolver? Será que se a gente dormir, a gente vai conseguir desamarrar? Vamos tentar?